Olá, pessoal, tudo bem? Para a aula de hoje, nós vamos abordar o tema fertirrigação. Esse é um tema bastante atual, muitas vezes discutido, mas nem todos sabem o que é, ou alguns que sabem o que é têm certas dúvidas que eu vou tentar sanar na aula de hoje. Por isso, eu separei algumas questões que eu vou ir respondendo ao longo da nossa aula para tentar entender melhor o que é a fertirrigação. Então, é a primeira pergunta que nós vamos abordar. Depois, eu vou explicar um pouquinho para vocês em que sistemas eu posso utilizar a fertirrigação. Vamos discutir se ela pode ser empregada no solo ou se ela pode ser empregada apenas em substrato. Em que situações ela vai ser útil? Quais os nutrientes que eu devo aplicar através da fertirrigação? Como que eu posso utilizar dessa ferramenta sem causar um excesso de nutrientes no meu ambiente? Quais os fertilizantes que eu vou utilizar? Será que são os mesmos utilizados para adubação convencional? E por fim, eu vou passar para vocês como que a gente determina a quantidade de fertilizantes a ser aplicada. Bora? Vamos lá? Então vamos começar pela primeira questão. O que é fertirrigação? Fertirrigação é utilizar a água de irrigação como veículo para aplicação de fertilizantes. No mundo, nós temos os Estados Unidos como um país de destaque que tem a maior superfície com fertirrigação, em torno de 1 milhão de hectares. Depois, em segundo lugar, a nível mundial, nós temos a Espanha, com 450 mil hectares. E depois vem outros países, como, por exemplo, a Austrália, África do Sul, Egito, México, Índia, Itália e Israel, com aí em torno de 100 mil hectares. Uma observação interessante é que em Israel, de toda a superfície irrigada do país, em torno de 80% se dá com fertirrigação. Então, aonde que a gente usa a fertirrigação? A maior parte dela é aplicada na fruticultura, 72% da fertirrigação se dá principalmente em vinhedos, em parreirais. Nós temos também um uso expressivo na olericultura, que é a produção de hortaliças, e em torno de 14% para outras culturas. Aí inclui desde culturas de grãos, forrageiras, né, culturas agrícolas em geral. Quais as vantagens da gente utilizar a fertirrigação? Então, quando a gente... Vamos fazer um comparativo com a aplicação convencional, né? Quando a gente faz a aplicação de fertilizantes convencional, a gente vai ter aplicações pontuais e essas aplicações vão gerar uma concentração excessiva de nutrientes no momento da aplicação. E conforme o tempo vai passando, essa concentração vai diminuindo e vai se tornar alta lá na próxima aplicação. Já na fertirrigação, a gente não vai ter essa concentração no momento da aplicação e depois, né, seguida de uma escassez, porque a gente vai conseguir aplicar esses fertilizantes de forma mais parcelada. E com isso, então, a gente vai evitar, né, aqueles problemas de toxidez de nutrientes próximo ao momento da adubação, que depois vão se tornando, ao longo do ciclo, deficientes. Então, outra questão que nós vamos ter é a facilidade de adaptar a adubação com a necessidade da cultura. Então, nós conseguimos fazer uma aplicação voltada aí, por exemplo, para a fase vegetativa, para a fase reprodutiva, certo? Porque a gente vai ter um maior parcelamento. Nós vamos também
poder fazer uso da fertirrigação para aplicar outros produtos em conjunto, como por exemplo fungicidas, né, ou outros produtos que a gente ache interessante. Pode também ser automatizada, o que economiza bastante recurso e economiza mão de obra. E por último, né, o tempo de chegada dos fertilizantes às plantas vai ser reduzido. Por que reduzido? Porque o fertilizante ele já vai ser aplicado de forma diluída, misturado com água e vai então compor prontamente a solução nutritiva que vai chegar até as raízes da planta. Então, se nós formos fazer um comparativo, na aplicação convencional, os nutrientes sólidos eles vão ser depositados próximos à planta e na superfície do solo. Então, vai haver uma necessidade de chuva ou de irrigação para que esses nutrientes sejam diluídos e entrem em contato com a solução do solo. E por fim, a gente não sabe, não tem garantias, né, do aproveitamento desses nutrientes pelas plantas, porque eles podem ou não ser interceptados pelo sistema radicular. Bom, é só vantagem a fertirrigação? Não, nós temos também desvantagens. Então, o custo inicial do sistema, obviamente, vai ser maior. Também ocorre a possibilidade de obstrução desse sistema de aplicação, seja ele por aspersão, por microaspersão, gotejamento. Se for mal manejada a fertirrigação, nós podemos ter problemas com salinização, né? Principalmente quando nós trabalhamos em ambientes protegidos, em estufas, porque dentro da estufa não tem chuva, certo? Então não vai ter esse agente para lavar o solo e lixiviar esses nutrientes em excesso. Então muitas vezes ocorre que o solo no interior da estufa ou o substrato que é utilizado dentro do ambiente protegido, ele acaba formando uma superfície esbranquiçada, o que denota essa salinização. E o mau manejo, obviamente, pode causar aí fitotoxidez nas plantas, o que não é muito raro de se ver em produções que utilizam fertirrigação, né? Um pequeno erro pode aí causar sérios danos às plantas. Então, em quais sistemas eu posso empregar a fertirrigação? Em qualquer um desses sistemas de irrigação que estão listados abaixo, né? Aspersão convencional, na irrigação por superfície ou na irrigação localizada, que daí normalmente se utiliza ou a microaspersão ou o gotejamento. Para o caso da fertirrigação, normalmente ou usualmente ele é empregado nos sistemas de gotejamento, tá? Então, o que a gente pode observar? Que existe nessa tabelinha que eu coloquei abaixo, existe um melhor aproveitamento dos nutrientes quando a gente faz o uso da irrigação localizada para fazer a aplicação dos mesmos, tá? Então, aqui a gente pode ver, né, que há um aumento na eficiência do uso dos nutrientes quando nós vamos aí para a irrigação localizada. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, principalmente o gotejamento, ele vai aplicar a água e os fertilizantes, né? Essa solução nutritiva bem próxima ao sistema radicular da planta, que é onde efetivamente esses nutrientes vão ser utilizados. Então, nós vamos ter um melhor aproveitamento dos mesmos. Então, aqui nessa outra tabela também mostra aí as diferenças entre os sistemas de irrigação com relação à aplicação de água e fertilizante. Então, de modo geral, observando, né,
essas 3 colunas onde se compara a irrigação localizada por aspersão em sulcos, de modo geral, a irrigação localizada é aquela que apresenta maiores vantagens para o emprego da fertirrigação. Então, nós vamos ter uma eficiência de uso da água maior, nós vamos conseguir fazer uma maior frequência de aplicação e com isso um maior parcelamento dos fertilizantes. A distribuição da água tende a ser mais homogênea, nós não vamos ter problemas, né, com deriva ou empurrar, né, a água com o vento, como nós temos na irrigação por aspersão. Aí, gente, o que é mais assim limitante? Que nós vamos ter que ter um cuidado maior com a qualidade da água e com as impurezas nos fertilizantes, porque esses 2 aspectos podem causar limitações quando empregada a irrigação localizada, principalmente pelo entupimento desses sistemas, já que os orifícios de aspersão ou de gotejamento são menores. Aí a pergunta, né, que eu selecionei, a fertirrigação pode ser empregada no solo? Sim, muitas vezes as pessoas pensam, né, que a fertirrigação ela é voltada apenas para o cultivo em substrato. Mas não, né? Ela pode sim ser empregada no solo, desde que esse solo seja corrigido, né, quimicamente corrigido, e a fertirrigação ela venha somente a fornecer a quantidade de nutrientes extraída pela cultura. Porque se a gente fizer aplicações em quantidades acima daquelas extraídas, nós podemos ter aquele problema de salinização que eu já comentei com vocês. E em que situação o uso de fertirrigação pode ser útil? Então, é bacana utilizar a fertirrigação em culturas que eu tenho um ciclo mais longo e, consequentemente, requerem aplicações mais parceladas de fertilizante, por exemplo, para a cultura do morango, para a cultura do tomate. Quando eu também quero corrigir deficiências pontuais de fertilizantes que são pouco móveis no solo, então, em algum momento lá pontual do cultivo, na fase reprodutiva, no estágio de floração, por exemplo, eu quero colocar um determinado fertilizante. Aí é interessante fazer uso da fertirrigação. E também um terceiro ponto que eu destaquei aí, quando eu utilizo cultivo protegido ou o cultivo do solo com filme de polietileno e eu tenho já instalado um sistema de gotejamento, tá? Então, quando eu tenho esse sistema, fica muito fácil fazer a aplicação dos fertilizantes pela água de irrigação. Quais os nutrientes aplicar? Então, aqui eu coloquei um esquema que mostra os nutrientes, os elementos essenciais, né? Que são aqueles pelos quais as plantas não se desenvolvem se eles não estiverem presentes. Então, por exemplo, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, eles são fornecidos através do ar, por exemplo, gás carbônico, né? E da água, H2O. Os demais nós podemos separar em macro e micronutrientes, né? Macronutrientes NPK, cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes que estão citados ali também, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Qual a diferença de macro e micro? Em relação à importância nenhuma. Ambos são importantes. A diferença é em relação à quantidade que as plantas absorvem. Os macronutrientes são absorvidos em maior quantidade se comparados proporcionalmente aos micronutrientes. Então, cada um desses nutrientes
tem funções específicas nas plantas. E por isso, né, que se eles estiverem em falta, né, se não estiverem presentes no sistema, eu vou ter problemas no desenvolvimento da planta que vão aí causar certamente perda de produtividade ou até mesmo impedimento do seu desenvolvimento. Então, aqui só a título de informação, essa tabela eu coloquei algumas das funções dos macronutrientes nas plantas e também algumas funções dos micronutrientes nas plantas que nós não vamos atentar a fundo aqui nessa aula, porque não é o objetivo, mas que fique claro, a fertirrigação deve fornecer tanto os macro quanto os micronutrientes para que a planta se desenvolva adequadamente. Então, o que nós podemos ver aqui nessa figura, né? Que ela responde a pergunta que eu coloquei: como fertirrigar no solo sem causar excesso de nutrientes? Aí, tanto no solo quanto no substrato, tá? Então, essa figura, ela nos mostra uma curva teórica, tá? Da relação entre o crescimento ou a produção no eixo Y e os teores de nutrientes nos tecidos no eixo X. Então a gente vai ver que existe uma zona onde os nutrientes se apresentam de forma adequada. Então nós devemos evitar valores, teores abaixo e acima dessa zona adequada, porque nós vamos ter ou problemas de deficiência ou problemas de toxidez. O que se recomenda, tá? No geral, áreas de produção de hortaliça normalmente já apresentam uma concentração mais alta de nutrientes no solo pelas contínuas adubações que são realizadas. Então, quando a gente faz uma análise de solo e percebe que um nutriente já está na concentração considerada muito alta, a gente fica, né, com um alerta e sabe que se já está muito alta a sua concentração, ele não deve ser fornecido via fertirrigação. De novo, para evitar com que ocorra salinização deste solo.